Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui no templo e nas redes sociais, paz seja com você. Eu quero compartilhar com vocês o Santíssimo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 18. O Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, eu vos lerei o versículo 1 ao 8. Lucas 18, 1 a 8, nos diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, e embora pareça demorado em atendê-los, pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Que Deus nos abençoe em mais esta meditação. Quero falar com vocês sobre atitude de oração. Atitude de oração. Atitude de oração é diferente do que simplesmente orar, do que simplesmente balbuciar palavras sem sentido, sem nexo e, não poucas vezes, sem fé. Mas permitem que eu conte uma historinha antes para vocês. A historinha do Tommy. O Tommy era um garotinho de 11 anos. E o Tommy estava num culto, parecido com este culto nosso aqui. E aí o pastor fez um apelo, um desafio às pessoas presentes e perguntou o seguinte: quem aqui já levou alguma alma aos pés do Senhor Jesus Cristo? E pediu que as pessoas que tiveram essa bem-aventurança de levar uma alma a Jesus, que viessem à frente. E algumas pessoas se levantaram, inclusive o Tommy. E aí o pastor permitiu que cada pessoa então dissesse ao restante da igreja como havia feito, como havia procedido para levar uma alma aos pés do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas foram falando e voltando para os seus lugares, e o Tommy, como era pequeno, o pastor não ouviu. E teve que alguém indicar para o pastor, falar: tem um garoto aí, o Tommy. E o pastor viu o menino, então perguntou para o Tommy: como você fez, Tommy, para levar uma alma aos pés de Jesus Cristo? O Tommy disse: eu orei durante 3 anos. Durante 3 anos. E a alma que eu levei aos pés de Jesus Cristo é meu pai, ele está sentado ali. E durante 3 anos eu orei, até que um dia meu pai participou de uma reunião de oração. E naquela reunião de oração, meu pai entregou o seu coração a Jesus Cristo. E o pai estava ali, então o pastor disse: o que o irmão achou dessa experiência de entregar a vida a Jesus Cristo? E o pai respondeu de lá: foi a maior coisa que eu fiz na minha vida. Uma experiência extraordinária. Minha vida se tornou uma vida totalmente diferente a partir daquele momento. Então veja que o Tommy fez exatamente o que Jesus está recomendando aqui. Uma atitude de oração, sem esmorecer. Ora,
Nós vivemos momentos em todos os campos da nossa vida bastante complicados. Nós temos aí momentos de muita ansiedade na vida de todos nós. Nós temos momentos de ansiedade com a política. O país nunca esteve tão dividido e tão polarizado como nesses momentos, e nunca no Brasil se falou tanto em religião em função da política, deixando, consequentemente, cristãos e não cristãos muito ansiosos. Não bastasse a política, também no contexto familiar. Muitas são as famílias passando por crises, todo tipo de crise. Crise emocional, crise relacional, crise financeira, crise de identidade de cada componente da família, do papel de cada pessoa da família. As pessoas também têm passado por crise nos seus relacionamentos. Nós vivemos um momento da sociedade que é chamado de dar o nome de sociedade líquida, porque as pessoas se desapegam muito rapidamente de outras pessoas. Isso, um comportamento influenciado pela rede social. A pessoa está descontente com alguma coisa, vai lá na rede social e exclui o amigo. Aliás, pessoa que você nunca viu na vida está na sua rede social nominada como amigo, como amiga. E por algum infortúnio vai lá e exclui. Esse comportamento é trazido para a vida real, para os relacionamentos. Então a pessoa, por algum motivo, fica descontente com a outra, exclui, deleta a outra da sua vida. E os relacionamentos também vão ficando cada vez mais efêmeros, cada vez mais rápidos, cada vez mais descartáveis, cada vez mais líquidos. Isso faz com que nós vivemos um momento ímpar na história da humanidade, em que é necessário que nós sejamos lembrados do poder da oração. Não só do poder da oração, mas da necessidade de oração. Eu acredito até que o inimigo das nossas almas tem uma estratégia muito bem elaborada, inteligente como ele é. Há pessoas que pensam que o inimigo não é inteligente, ele é extremamente inteligente, é um ser pensante, é um ser estratégico. E a estratégia dele para a nossa época tem sido, neste grau de importância, destruir a família, afastar as pessoas da comunhão com Deus, com os irmãos, e, consequentemente, afastá-la deste momento tão importante, fundamentalmente necessário, que é a oração. Perceba que nós temos orado cada vez menos. Nós temos nos colocado diante de Deus com pressa, e também o nosso relacionamento com Deus, daqui para com Deus, da nossa parte para com Deus, tem se tornado também um relacionamento líquido. Acontece não poucas vezes que nós ficamos aborrecidos até com Deus. E quando ficamos aborrecidos com Deus, queremos excluir Deus, a gente deleta Deus. Como se Deus fosse um amiguinho do Facebook, como se Deus fosse um amiguinho do Instagram. A gente deleta, a gente exclui Deus também. Isso de uma forma tão imperceptível que as pessoas vão caminhando de enxurrada para um abismo espiritual extraordinariamente perigoso. Por isso é necessário relembrarmos as palavras do Senhor Jesus Cristo. É necessário que você alimente o hábito da oração, mas um hábito de orar sem esmorecer, porque nesta sociedade líquida que nós vivemos, nós queremos orar a Deus, mas queremos dar prazo para Deus. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E se as coisas não acontecem no nosso tempo, nós deletamos Deus. Nós colocamos a culpa dos infortúnios que nós criamos, porque não é nem Deus que cria infortúnio na minha vida, e nem é o diabo que cria infortúnio na minha vida. O diabo sugere, mas quem decide sou eu. Quem decide é você. Nós somos responsáveis pelas mazelas que nós vivemos. Mas quando nós aprontamos essas mazelas, aí nós pedimos socorro a Deus. E pedimos, e clamamos, e oramos,
e esperamos que Deus, num passe de mágica, fizesse ali uma mandinga e resolvesse o problema que nós criamos, que é responsabilidade absolutamente nossa. E nós colocamos prazo e entendemos que Deus está demorando para resolver o problema que eu criei. Jesus usa uma parábola aqui, e Jesus gostava muito de falar com exemplos, com parábolas, para fixar o seu ensinamento. Ele pegou como exemplo aqui um juiz iníquo carimba Jesus. Um juiz iníquo que não temia a Deus. A palavra temor aqui está no sentido de respeito. Esse juiz não respeitava Deus, mas ele também diz que não respeitava pessoa alguma. Ou seja, era um juiz corrompido, que não respeitava a Deus e não tinha ética, não tinha moral, porque também não respeitava as pessoas. Uma viúva que já estava em desvantagem naquela sociedade por ser mulher, por ser viúva, e consequentemente tinha então um número muito grande de problemas e adversários, nos mesmos campos que eu citei aqui para vocês, no campo político, no campo social, no campo dos seus relacionamentos e no campo familiar. Essa mulher então vai até o juiz. Juiz, resolve o meu problema contra o meu adversário, porque eu não tenho ninguém que seja por mim. Eu sou discriminada, eu sou abandonada, as pessoas me olham torto, as pessoas me julgam, as pessoas tiram conclusões sobre a minha vida. Eu não pedi para o meu marido morrer, eu não pedi para estar nesta condição, e agora eu preciso que alguém me defenda. Não há quem me defenda, juiz. Julga a minha causa e me socorra. Jesus diz que a intensidade com que essa mulher o cobrava aquele juiz, era tão grande, tão insistente, que aquele juiz chegou a dizer o seguinte: eu vou julgar a causa dessa mulher antes que ela me agrida. Antes que ela me agrida. E aí julgou a causa da mulher. Jesus faz um contraponto. Jesus diz assim: se aquela mulher carente, necessitada, com medo, assustada, insistiu com um juiz que não tinha época, de moral duvidosa, de conceitos duvidosos, e ela foi atendida, não atenderia Deus os seus filhos? Ainda que pareça aos seus filhos estar demorando, não atenderia Deus? Então veja, meus irmãos, nós olhamos os problemas que nós criamos com um olhar absolutamente humano, e nós projetamos na cabeça de Deus o nosso modo de pensar, o nosso tempo, os nossos conceitos, e queremos que Deus resolva alguma coisa no prazo que nós queremos dar a Ele. Nós esquecemos que Deus tem o seu mistério, Deus tem o seu tempo, Deus é o Senhor, não sou eu. Eu não determino, sabe aquela bobagem que alguns religiosos, que eu não chamo de cristão, que diz assim: eu determino. Quem é você para determinar alguma coisa para Deus? Por isso que Jesus nos ensina que nós temos que orar diante de Deus com perseverança, sem esmorecer. Por que com perseverança e sem esmorecer? Se Deus vai atender no tempo que Ele quer. Porque a oração não é uma necessidade de Deus. A oração é uma necessidade minha e tua. Com o exercício da oração, nós aprendemos a ser constantes diante de Deus. Nós aprendemos que dependemos de Deus. E nós exercitamos a paciência diante de Deus, reconhecendo que a vontade de Deus será cumprida na minha vida, na vida do meu país, na vida da minha família, no tempo determinado. Orando constantemente e mantendo comunhão com Deus, eu vou aprender que nós devemos reconsiderar os nossos valores e nos submetermos, inclusive, àquilo que parece ser o silêncio de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo se submeteu ao silêncio de Deus. Quando clamou ao Pai: Pai, se for possível,
Passa de mim esse cálice sem que eu tenha que beber dele. E a resposta de Deus naquele momento foi o silêncio. Mas Deus estava no controle e no cuidado da vida de Jesus Cristo, como está no controle e no cuidado da tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus relacionamentos, na vida dos teus sonhos futuros, que é futuro para você, mas que para Deus não é futuro. Como, por exemplo, essa questão da eleição. Nós estamos aqui nos matando, perdendo amizades, quando Deus já sabe o resultado dessa eleição. E será feita a vontade de Deus. No final das contas, será feita a vontade de Deus. Então, para que exercitar a ansiedade quando nós podemos exercitar a fé? Quando nós podemos exercitar a submissão a Deus? E conviver harmoniosamente com o silêncio de Deus, com atitude de oração. Ah, meus queridos e minhas queridas, às vezes nós nos esforçamos tanto para tentar converter as outras pessoas. Como o Tommy, que orou 3 anos pela conversão do seu pai. Nós investimos uma energia muito grande querendo converter outras pessoas. E esquecemos de nos converter a nós mesmos. Esquecemos nós mesmos de nos submetermos de uma forma submissa aos pés do Senhor nosso Deus. De aceitar a vontade de Deus. Nota que o ser humano é tão complexo e tão contraditório, que ele ora dizendo assim: Deus, eu coloco esta causa nas tuas mãos. E aí a gente coloca aquela cerejinha do bolo, né? Diz assim: seja feita a tua vontade. E aí, aquele evento teve um desfecho. E o desfecho não foi aquele que eu queria, aí eu fico bravo. Mas eu não pedi para que Deus fizesse a vontade dele naquela minha demanda? E quando as coisas se resolvem, eu questiono então: Deus, não era isso que eu queria, o Senhor não atendeu a minha oração. Mas você pediu para ser feita a vontade de Deus. Então, quando você ora, você coloca alguma coisa nas mãos de Deus, o que vem é a resposta de Deus. Celebra a resposta de Deus, ainda que ela não seja consoante, afinada, harmoniosamente colocada, como a tua. Nós precisamos reaprender a orar, termos atitude de oração, não postura de oração, atitude de oração. Atitude da pessoa que ora com confiança, pedir sinal para Deus. Deus, se for a tua vontade, me manda um sinal. Quem pede sinal é a dúvida, não é a fé. A fé não pede sinal, a fé se submete. A dúvida pede sinal, a dúvida pede comprovação. A fé simplesmente vai. Não é isso que o cantor diz? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Até uma pessoa que não é uma pessoa considerada aí um exemplar servo de Deus, sabe disso. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Então, minha querida irmã, dá uma olhadinha aí para o teu coração. Dá uma olhadinha aí para aquilo que você tem colocado diante de Deus como oração. Mas dá uma olhada também se você tem mantido uma atitude de oração. E não só feito oração. Uma atitude de oração. Mostrando para as pessoas que estão à tua volta que você confia naquilo que Deus está providenciando para a tua vida. Lamentavelmente, a limitação do ser humano leva o Senhor Jesus Cristo a considerar que um número muito grande de pessoas não vai atender a sua orientação de orar com persistência, de manter persistentemente a comunhão com Deus, de se submeter à vontade de Deus. Por isso, quando Jesus olhou para aquela multidão, para aquelas pessoas, e olhando para aquelas pessoas, ele olhou para a história da humanidade. E olhando para a história da humanidade, ele olhou para nós aqui nesta noite. Então, ele fez uma pergunta retórica, mas de muito significado, e disse: quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? E essa pergunta
nos deixa assombrosamente calados. Porque a maioria das orações que nós fazemos, a bem da verdade, nós as fazemos ou sem fé ou sem submissão. E esse tipo de oração, decididamente não será atendida. Porque com a oração nós devemos glorificar o nome de Deus. Mas nós só podemos glorificar o nome de Deus quando nós temos uma atitude de oração, ou seja, atitude de atos de comportamento, comportamento de estilo de vida. Quando nós temos e mantemos um estilo de vida de pessoas que confiam em Deus, que oram a Deus e que celebram o cuidado que Deus tem e que glorificam a Deus pelo resultado antes que este resultado chegue diante de cada um de nós. Então, celebra Deus, porque Deus está no controle da tua vida. Deus tem ouvido as tuas orações e continue orando, não porque você vai convencer Deus. Deus não é um juiz cheio de iniquidade, nem um juiz sem moral, sem ética, absolutamente. Ele é teu Pai, é o teu Pai que te ouve em secreto, e é o Pai que reconhece a tua necessidade e te atende naquilo que você precisa, não naquilo que você quer. Então ore com esta atitude, tenha esse estilo de vida, esse estilo de comportamento diante de Deus, para que você possa viver com tranquilidade, permanentemente em oração, desfrutando dessa comunhão e dessa intimidade com Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você, e absolutamente nenhum segundo da tua vida está passando despercebido por Ele. Então abandona esta ansiedade e continue colocando a tua vida e a vida das pessoas que você ama com sinceridade e devoção aos pés do Senhor nosso Deus. Que o Pai Santo abençoe a tua vida.